Já estamos de volta com o Estúdio 360. Aqui o esporte é um aliado da saúde mental. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Também sei que você escutou ou leu sobre a história do comediante Whindersson Nunes, que começou a praticar boxe para lutar contra a depressão. Teve até aquela famosa luta contra o campeão mundial Popó Freitas no mês passado. Mas o que explica o fato de a atividade física ser tão importante a ponto de psicólogos e psiquiatras receitarem o esporte como remédio? Esse é o nosso assunto com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Andressa. Olha, eu sinceramente fiquei espantado quando eu vi o anúncio da luta do Whindersson Nunes, porque ele estava numa crise pesada. Ele estava falando de dar um grande tempo na carreira dele, etc. Não fazer mais shows. Não fazer mais shows, etc. E voltou todo animado. Aparece aí nessas cenas na luta com o Popó. Depois da luta ele brincou, não sei se é uma verdade, mas que ele gostaria de pilotar um carro de Fórmula 1, ou seja... É verdade, ele falou isso. Ele deu uma recuperada. Por que isso acontece? O esporte ele pode ser um aliado para a saúde mental, porque desde a criança que pratica um esporte, por exemplo, ele facilita o desenvolvimento motor do corpo. Então você pode começar a desenvolver movimentos finos, você consegue assim ter uma consciência do corpo, você tem uma maior clareza dos seus limites corporais. Então, o primeiro ponto que o esporte ele vai desenvolver a questão motora do corpo mesmo, né? E nisso você também tem descargas de energia tão importantes para a criança mesmo, por exemplo, ela não tem a condição de falar tudo que pensa, então às vezes é descarga de energia que continua servindo para o adulto depois também. O esporte também desenvolve a inteligência, porque no esporte você pensa o quê? Você pensa a estratégia, você pensa a maneira como você vai lidar com aquilo, caso você esteja, por exemplo, numa competição. E nisso também o esporte leva você a uma questão social também. Você aprende por exemplo, no vôlei, a trabalhar em grupo, a trabalhar em equipe, você também tem o quê? Essa questão social. O esporte também tem a questão moral. Por que moral? Porque ele traz as regras, ele traz as condições pela qual você pode até um certo limite, até um certo ponto. Então o esporte ele tem todos esses elementos, ele contribui muito para a saúde mental justamente por isso, por ele abranger vários aspectos de nosso psiquismo, desde o corpo até a nossa alma. Então, ele tem essa função e ajuda muito a não só fazer o laço social e o corpo não parar, como você descarregar também aquela energia que está represada de alguma forma. Agora, o esporte, na verdade, quando você está, por exemplo, com sintomas de depressão, quando você está em tratamento, né? O esporte te ajuda naquele momento em que você está o praticando, ou ele te ajuda como um todo, durante a sua rotina, durante o seu dia, durante a sua semana? Ele ajuda nos dois pontos. Ele pode te ajudar na sua rotina e na sua vida cotidiana, porque ele vai te dar desde o melhor condicionamento físico, a mesmo você ter uma energia que você vai depositar em algo que te faz bem. Né? Então, é como se você, por exemplo, não só vivesse para o trabalho, ou para uma relação familiar, ou para um ou outro aspecto, mas o esporte incluído também nisso, porque o esporte também te leva, Andressa, a uma superação de si. Você sempre quer bater o seu próprio recorde, né? Então, ele contribui para isso. Nos casos de depressão, de transtornos mentais, ele ajuda naquele momento porque ele te põe em movimento. Ele te tira um pouco do lugar. Ele faz com que você comece a criar, sabe o quê? Um novo sentido, um novo propósito. Então você quer no boxe dar um golpe melhor, um desvio melhor, uma estratégia melhor, saber lidar melhor com o seu cansaço, o seu esgotamento. Então, por te levar para o outro e para a superação de si, nos casos em que você está em depressão, ele pode ser bom porque ele te movimenta também. A gente está falando de esporte como se fôssemos presos ao esporte de competição, né? Quer dizer, até agora a gente só falou de boxe, falou de vôlei, podemos até eventualmente falar de uma corrida, mas imagino que esses benefícios todos que foram citados valem também para o caso da atividade física, ou seja, são coisas comparáveis ou há uma diferença? No caso do esporte, por exemplo, por tudo aquilo que foi elencado aqui, até pela questão moral, ele é, digamos, mais rico, né, para a saúde mental do que a atividade física? No ponto das regras, sim, porque você vai ter ali que lidar com questões envolvendo a moral. Mas
Não só, eu acho que todos os outros elementos servem para qualquer atividade física. Certo. Uma musculação, uma natação, uma corrida, enfim, seja o que for, é porque você ali se supera também. Então você vai ter os benefícios da atividade física, você vai ter os benefícios de procurar sempre lhe aperfeiçoar, porque mesmo que você não compita com ninguém, de alguma forma você está competindo um pouco com você, querendo correr um pouco mais no calçadão, querendo alcançar um resultado um pouco melhor em relação à sua estrutura e aparência física. Então tem benefícios, tanto o esporte, aqui nem fala de esporte de alto desempenho, de alto rendimento, até porque esse começa com um certo ponto até fazer mal para o corpo. A né? gente já falou, Tratamos disso inclusive, aqui, né? Acaba levando até para um excesso. Caso do Medina, por exemplo. Isso, então você vai ali, o joelho que é tão importante para correr, começa a dar problema, e enfim. Então a gente está falando mais mesmo no esporte amador, fazendo porque ama. Então, nesse sentido, tem todos os benefícios, sim. Okay. Agora, sim, eu comecei a fazer yoga, né? Nunca tinha feito. Fui a primeira aula, as meninas já ficavam de ponta cabeça. E eu falei, Jesus, não vou conseguir fazer isso nunca. Ou então, eu quero fazer isso na próxima aula. Isso vai te incentivando a sair da cama, né? Porque a depressão tem um grave problema que a pessoa, às vezes, não quer levantar. Tá bom ali, dormir até mais tarde, depois só levanta e vai fazer as suas coisas. Enfim, então, a dificuldade de levantar, mas ao mesmo tempo essa questão da superação, da autossuperação é muito bacana, né? É porque você pode ter a depressão tanto no sentido de um embotamento afetivo. O que é isso, embotamento afetivo? De uma paralisação, de uma vontade de não fazer nada, de não levantar, quanto uma depressão para agitação, que a gente chama de mania, né? Tem as duas possibilidades. A mesma depressão, ela pode aparecer de um modo triste, como de um modo muito excitado, muito... é como se fosse alegre demais, mas não é uma tristeza ainda assim. Então, por exemplo, o yoga, ela pode fazer com que você organize isso. Então, às vezes, a pessoa muito agitada por causa da depressão, ou a pessoa que está, pelo contrário, muito retraída também por causa da depressão, o yoga pode contribuir para os dois casos. É um excelente exemplo, né? E ela traz ali questões corporais muito intensas, né? Para você conseguir manter aquela posição por um determinado tempo. E alguém corrigindo a sua postura ali minuciosamente também, né? Yoga tem isso, né? E então você acaba também tendo essa questão de cuidar do corpo, você colocar uma certa ordem, então nem agitado demais, nem parado demais, vamos colocar assim. E claro, né? Se você está vendo que o transtorno está evoluindo para casos mais graves, você vai se sentindo culpado, pensamento suicida, aí você procura um profissional da psicologia para você lidar com essa dor da alma. Mas, com certeza, yoga e qualquer outro esporte são aliados, vão contribuir e é um desafio que você vai se superando. E aí você vai começando a ter pequenas alegrias nessas pequenas superações, né? A gente não tem que procurar uma melhora rápida. O esporte não é para que você melhore rapidamente, tenha resultados muito rápidos. Isso é uma bobagem, né? Mas aquilo ali tem que ser um aliado para a saúde mental. Voltando ao Whindersson Nunes, então, só para a gente concluir, o caminho que ele escolheu foi um ótimo caminho, até porque me parece, até pelo momento que ele passou a viver logo depois dessa luta, ele me pareceu recuperado. Logicamente que ele deve ter algum tipo de acompanhamento psicológico, até porque esse é um problema que ele vem enfrentando há bom tempo, mas ele me pareceu muito mais vivo depois, inclusive, de ter sido surrado pelo Popó. Então, Cacá, eu sempre falo que o importante é que você se sinta vivo. E ninguém vai conseguir dizer para você qual que é a fórmula para você se sentir vivo. Às vezes a gente se sente vivo, sabe como? Na dor. Então, o boxe é uma forma de você se sentir vivo, né? É claro que é uma dor com regras, com limites, né? E ali você tem a questão da dor, é um esporte de competição. Sim. No caso dele, não necessariamente uma competição, mas enfim, que pode sim fazer com que você saia desse lugar ou ajude a enfrentar esse lugar que você está querendo superar. Então, realmente, pode ter sido uma boa estratégia. Cada um de nós tem que saber qual que é a melhor. Olha, a nossa produção apurou aqui que o Whindersson já desafiou um outro lutador de boxe, é o Logan Paul. Vai lutar de novo, vai continuar a seguir carreira. Pois é, muito legal. Maravilha. Obrigada, viu? É verdade, literalmente. luta pela vida, literalmente. Obrigada, viu, Alexandre, mais uma vez pela aula.